Boa noite e a paz, povo de Deus, a paz, Brasil e o mundo. Hoje, mais uma vez, estamos aqui na presença de Deus para falar mais um pouco da palavra de Deus, levar até você o conhecimento um pouco mais sobre Deus. Somos pequeno, insignificante, não passamos de pó. Mas aquilo que Deus fala ao nosso coração, entregamos a cada um de vocês que está do outro lado nos assistindo. A palavra de Deus, ela diz assim: dai de graça o que de graça recebei. Quer dizer, se Deus ele nos dá a sabedoria, o conhecimento, de passar até você, de levar até você a palavra de Deus no seu coração, palavra de fé, palavra que cura, palavra que edifica. Quer dizer, não podemos cobrar nada para levar até você a palavra, como aconteceu com Daniel, quando o rei Beltesazar, ele fazendo festa com os utensílios do templo, quer dizer, mandou trazer os utensílios do templo do Senhor e deu um grande banquete aos seus 1000, quer dizer, aos seus grandes. E ali, naquele momento, a palavra de Deus ela diz que uns dedos apareceram e esses dedos escreviam na parede. Quer dizer, Beltesazar, ele viu os dedos escrevendo na parede, mas não viu quem o escrevia. E aquilo que o incomodou. E ele mandou trazer os magos, os encantadores, todos os sábios da Babilônia, do reino. Mas ninguém podia o quê? Interpretar aquilo que estava escrito na parede. Lembraram então de Daniel e mandaram trazer. E quando Daniel chegou até o rei, veja bem o que a palavra de Deus ela diz, ó. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e o dá os teus prêmios a outro. Quer dizer, o rei ele queria o que? Presentear Daniel, pelo fato de Daniel saber interpretar aquilo que estava escrito na parede. Mas tudo aquilo que vem de Deus não é para ser cobrado. O milagre que você receber, ninguém pode te cobrar, porque é de Deus. E muitas são as pessoas que não entendem isso. Muitas são as pessoas que acham que a obra ela deve ser o quê? Vendida. Coisas na obra devem ser vendidas. E é totalmente ao contrário. Dai de graça o que de graça recebei. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o quê? Sobre a fé. A palavra de Deus ela diz que a fé ela é certeza de coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Quer dizer, como que o homem ele pode agradar a Deus sem ele ter a fé? Não tem como, graças a Deus. Vamos na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Graças a Deus. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Graças a Deus. Quer dizer, a Bíblia fala a respeito de uma mulher que ela vivia o quê? Hemorrágica. Nada estancava aquela hemorragia.
Então, ela viu falar do quê? De quem? Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava. Então, ela queria o quê? Ter um encontro com Jesus. Ela queria se aproximar de Jesus. Ela queria o quê? Se envolver na presença de Jesus. E esta mulher, a Bíblia fala que ela já tinha o quê? Passado por vários médicos. Mas nenhum deles puderam que solucionar o seu caso, o seu problema. Nenhum deles puderam ajudá-la a ser curada. Quer dizer, bateu em tantas portas, mas ninguém pôde o quê? Fazer nada por aquela mulher. E ela ouviu falar da fama desse Jesus. E ela cresceu nela a vontade de se aproximar de Jesus. A vontade de tocar em Jesus. Porque ela necessitava do quê? De um milagre, de uma cura. Ela necessitava o quê? De uma bênção do Senhor na vida dela. E assim talvez tenha acontecido com tantas e tantas pessoas. Talvez pessoas cancerosas, pessoas aidéticas, pessoas que já não têm mais esperança. Talvez pessoas que até mesmo já foi desenganado pela medicina. Talvez o médico já chegou e já deu a sentença dele para você. Mas só que Deus ainda não bateu o martelo a teu favor. Porque basta você clamar. Basta você apenas tomar uma atitude de se aproximar desse Deus. De você se envolver na presença desse Deus. A partir do momento em que nós, homens e mulheres de Deus, tomamos uma atitude e nos aproximamos de Deus, Deus escancara as janelas do céu e derrama aquilo que você tanto tem buscado, aquilo que você tanto tem almejado na sua vida. E esta mulher, pelo fato de nenhum homem, nenhum médico, na época, ter dado a resposta para aquele problema, a última porta que ela iria bater seria quem? Senhor Jesus, o Salvador do mundo. E ela tinha ouvido falar da fama de Jesus, graças a Deus. E a Bíblia diz mais ainda, e pelo fato de muito ela passar pelos médicos, aquilo que ela tinha, quer dizer, de bens, ela foi o que? Gastando. E a vida dela foi indo do que? De mal a pior, sem alcançar o seu objetivo, a sua vontade, a sua cura. Graças a Deus. Versículo 27, a palavra de Deus diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O que pode trazer você que está aí nos escutando a receber a sua cura, a receber aquilo que Deus tem prometido para você, a sua vitória? O que pode fazer você se aproximar de Deus e alcançar o seu objetivo? A sua fé. E você talvez me pergunte, obreiro, mas essa fé, eu não tenho essa fé suficiente. Mas como que eu vou adquirir essa fé? Talvez você se pergunta. A nossa fé, ela é adquirida conforme as nossas atitudes diante de Deus, conforme os nossos atos na presença de Deus. Assim que nós vamos conquistando a nossa fé. A Bíblia diz a respeito de um homem que foi sair para viajar. E esse homem, ele depositou os seus haveres aos seus servos.
E ali a um ele deu 10 talentos, a outro ele deu 5 talentos e a outro ele deu 1. Aquele, porém, que pegou 10, multiplicou para 20. Aquele que pegou 5, multiplicou para 10. E aquele que pegou somente 1 talento, com medo do seu senhor voltar, e ele não ter o que devolver para o seu senhor, ele fez o quê? Ele o enterrou. E assim é a nossa fé. Se você, por exemplo, tem o seu talento de adorar, de louvar, de buscar, e você não exercitar essa fé conforme Deus tem te dado, essa fé ela vai o quê? Ela vai devagarzinho se acabando. Agora, se você começar a se envolver nas coisas de Deus, se você começar a fazer aquilo que Deus manda você fazer, a sua fé ela começa a ganhar força. É como um atleta. Um atleta, quando ele tem que alcançar o seu objetivo, ele começa o quê? A se exercitar. Ele começa o quê? A buscar o seu interesse. Ele começa a dobrar os seus exercícios, quer dizer, os seus músculos vai começar a ganhar resistência. Assim é a nossa fé. Quanto mais nós exercitamos a nossa fé, mais nós nos aproximamos de Deus, mais a nossa fé ela cresce na presença de Deus. E esta mulher, ela fez o quê? Ela usou a fé que Deus tinha dado a ela. Todos nós temos uma fé escondida. Agora cabe cada um de nós usar esta fé. Cada um de nós usar a nossa fé. Exercitando, buscando, lendo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, ouvindo as coisas de Deus. Desta forma, nós vamos o quê? Começar a alimentar essa fé, começar a exercitar essa fé. E a fé, ela te conduz o quê? A salvação. Porque como que o homem ou a mulher de Deus, ela pode alcançar a salvação sem fé? É impossível agradar a Deus sem fé. Não tem como agradar a Deus sem ter a fé. A fé, ela não é algo achado, mas a Bíblia diz que a fé ela é dom de Deus. Quer dizer, você tem algo que é dom de Deus, que foi dado para você, para mim. Agora cabe você o exercitar essa fé. E esta mulher, com esta fé, ela obteve o quê? A sua vitória, a sua conquista. Graças a Deus. Versículo 27, para nós continuar a mensagem. A palavra de Deus diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Graças a Deus. A multidão aonde aquela mulher se encontrava era tanta, em que ela teve que vir abrindo caminho até ela chegar até Jesus. Mas quando ela chegou até Jesus, talvez ela não conseguiu fazer com que Jesus tocasse nela. E ela também, a Bíblia diz que ela não conseguiu tocar Jesus, mas ela conseguiu o quê? Alcançar as vestes de Jesus. Mas só que a fé dela era tanta, em que ela pensou consigo: se eu apenas tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E ela, naquele momento em que ela alcançou as vestes do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela diz assim, que aquela hemorragia, ela cessou naquele momento. Aquela hemorragia, naquele exato momento, ela o quê? Ela estancou. Quer dizer, médicos e mais médicos não conseguiram fazer nada para ela. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apenas num gesto, apenas no tocar das suas vestes, ela obteve o quê? A sua cura. Ela obteve a sua cura. Talvez
Você ainda não alcançou a sua cura, a sua vitória, por quê? Por falta de uma atitude sua. Talvez você quer que o milagre ele chegue até você, mas você não quer procurar quem? O abençoador. Talvez você fale, Deus não olha para mim, mas só que você também não procura Deus para te abençoar. Aquela mulher, ela teve que abrir caminho no meio da multidão. E talvez hoje você tenha a oportunidade de estar na presença de Deus sem ter uma multidão te cercando, mas você não faz o quê? O mínimo esforço. O mínimo esforço. Uma vez que nós se esforçamos na presença de Deus, alcançamos a nossa vitória. Talvez você me fala, mas obreiro, é demorado. Obreiro, eu tenho batido tanto, obreiro, e não tenho conseguido ainda. Mas a palavra de Deus, Eclesiastes 3, a palavra de Deus diz assim que há tempo para tudo. Será que você não está querendo passar por cima do tempo de Deus? Pensa nisso. Tudo existe um propósito, tudo existe um plano de Deus na nossa vida. Tudo é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida. Assim como esta mulher, até hoje ela está sendo lembrada. Deus deixou um exemplo aqui. Se nós nos esforçarmos, alcançamos da mesma forma aquilo que nós almejamos, os nossos propósitos, os nossos sonhos. Graças a Deus. E eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus, quando nós tocamos Deus, Jesus ele para nos abençoar. Eu vou te mostrar dentro da palavra que quando nós tocamos Deus, o poder de Deus sai para a nossa vida. Graças a Deus. Versículo 30, perdão. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Veja bem, imediatamente, como aquela mulher tocou-lhe as vestes, Jesus parou. Por quê? Porque a multidão o apertava, mas alguém o pegou diferente. Alguém lhe tocou diferente. Quer dizer, a fé de alguém ali era diferente. Todos talvez tinham uma fé, mas aquela fé era diferente. Porque aquela fé ela estava na certeza do milagre. Aquela fé ela estava na certeza que naquele momento ela ia alcançar a sua cura. Aquela hemorragia iria estancar. E Jesus ele diz, alguém me tocou? Virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhes seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Olha a visão do homem de Deus. Humanamente falando, os discípulos ali olharam para o lado e falaram, Senhor, mas como, Senhor? Que o Senhor disse que alguém me tocou? Quer dizer, Senhor, a multidão, Senhor, ela já te aperta. A multidão está aglomerada em cima do Senhor. Senhor, mas como que o Senhor diz, alguém me tocou? Todos te tocam, Senhor. Mas Jesus ele disse, alguém me tocou, porque quando me tocou eu senti que de mim saiu o poder. Quer dizer, alguém me tocou diferente. Alguém me pegou nas minhas vestes diferente. Esse alguém não tem como não ser abençoado. Glória a Deus, não tem como. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Quer dizer,
Jesus ele olhava para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Quer dizer, quando ele parou e olhou para os lados, mesmo sabendo que Jesus ele sabia todas as coisas, mesmo sabendo quem havia tocado, ele parou e começou a caçar quem tinha lhe tocado. E aquela mulher, ela chegou, se aproximou dele e falou: Senhor, fui eu, Senhor. Eu imagino a felicidade no rosto daquela mulher. Senhor, fui eu que lhe toquei, Senhor. Quer dizer, aquilo, um gesto de fé. É como a palavra de Deus ela diz a respeito de 10 leprosos. Dos 10 leprosos encontraram Jesus e pediram o quê? Para Jesus os curar. E Jesus os curou em caminho. E quando dos 10 leprosos, eles viram que estavam curados, somente um voltou para glorificar a Deus. Quer dizer, Deus se agradou daquele um. E assim essa mulher, ela se dobrou na presença do Senhor e o adorou. Falou: fui eu, Senhor. Senhor, eu precisava, Senhor, desse milagre. Veja o que Jesus falou para ela. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do mal. Você viu o que pode levar o ser humano a alcançar a vitória? Simplesmente a nossa fé. Somente a nossa fé. A Bíblia, ela nos dá exemplo de homens que através da fé obtiveram o quê? As suas vitórias, as suas conquistas. Lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 8, a palavra diz assim, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. É um ato de fé. Quando Deus chegou a Abraão e falou para ele: você vai, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviar. Abraão fez o quê? Aquilo que Deus tinha determinado. Quando precisou apartar os dois povos de Abraão e do sobrinho dele, Abraão falou para o sobrinho dele: escolhe o lado que você quiser ir, eu vou ao contrário. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E quando Ló ele olhou, escolheu as campinas. Porém Abraão foi para o deserto, porque ele sabia o quê? Que Deus era com ele. E ele obteve o quê? A vitória. A Bíblia nos dá exemplo também que pela fé, a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Pela fé. Pela fé. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, o seu único filho, o filho da promessa, em sacrifício a Deus. Pela fé. Quer dizer, somente nós podemos obter a nossa salvação através do quê? Da fé. Porque como que você vai alcançar a salvação? Como que o ser humano ele vai acreditar no reino de Deus sem ter fé? É impossível. É impossível. Quer dizer, a nossa fé, ela nos leva à conquista, também a nossa fé, ela nos leva o quê? A salvação. Graças a Deus. Essa é a mensagem de hoje. Uma mensagem pequena, mas objetiva, para levar até o seu coração uma palavra de esperança. Talvez você hoje tenha pensado
em abandonar tudo, em desistir. Mas Deus está falando para você hoje. Se você acreditar, se você crer, a sua vida será diferente. Basta apenas um toque. Basta apenas um toque de Deus na sua vida. Uma atitude sua e a sua vida vai ser diferente. Graças a Deus, pois eu entrego esta palavra hoje para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, mais uma vez aqui estamos na Tua presença, meu Deus, para apresentar, meu Pai, uma palavra de fé, de esperança, que vai de encontro, Senhor, no coração dessa pessoa. Meu Deus, não sabemos, meu Pai, nem falar, Senhor. Mas quando o Senhor falou com Jeremias, meu Deus, o Senhor disse que o Senhor colocaria na boca de Jeremias as suas palavras, Pai. Meu Deus, então crava, meu Deus, no coração dessas pessoas que ouvirem essa mensagem. Meu Deus, crava essa palavra, meu Pai. Meu Deus, e faz com que essa palavra, ela venha ser viva, meu Pai, no coração de cada um deles. Pois é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.